Boa noite, como é que vocês estão? Vamos começar mais uma aula nossa? Hoje nós vamos falar sobre escuta clínica, isso mesmo, dando continuidade a tudo aquilo que a gente vem falando ao longo desse semestre. Eu acho interessante a gente se ater um pouco sobre a escuta clínica, já que é um instrumento tão importante para a nossa profissão. Vamos lá? Bom, só relembrando aquilo que a gente viu na última aula, nós falamos um pouco sobre a escuta clínica enquanto uma prática psicológica, né, que não se caracterizava como uma escuta comum. Isso mesmo, mas como um ouvir diferenciado, pois quem escuta e quem fala se abre para uma experiência, se abre para a produção de novos significados que vão favorecer novas formas de sentir, pensar e agir. E é assim que nós temos que encarar esse ato de escutar, essa ação de ouvir o próximo, de a partir do momento em que nós nos colocamos nesse local de terapeuta, né? Assim, essa escuta clínica ela se torna o nosso principal dispositivo de cuidado e é o que nos diferencia, tanto no nosso trabalho quanto em comparação aos outros profissionais. Quando a gente pensa num trabalho em uma equipe multiprofissional, por exemplo. É importante que a gente enfatize que não se pode perder de vista a necessidade de termos um bom estudo. Ah, professor, o que é que você quer falar com isso? Sim, os nossos estudos são contínuos, a gente fala isso direto. Então a gente precisa estar sempre muito bem afiado teoricamente acerca do que nós estamos nos propondo fazer. Então, e também é preciso ter um trabalho pessoal, ou seja, um acompanhamento terapêutico, e por muitas vezes pode ser vinculado ou não à escolha teórica que cada um faz para a sua vida profissional. Pois é nesse processo de construção e fortalecimento da habilidade do escutar que requer bastante investimento pessoal de vocês. Ou seja, a partir do momento em que vocês se colocam nesse lugar de responder a partir enquanto psicólogo clínico, a partir enquanto psicoterapeuta, é preciso que vocês tenham essa capacidade e essa assertividade na escuta do que o outro nos fala. Por muitas vezes, o aluno só se volta para essa atenção, para esse escutar, quando ela está no processo psicoterapêutico próprio. Porque existem coisas que podem não chegar até os nossos ouvidos justamente por algum bloqueio que é do terapeuta, que é da própria pessoa que se coloca naquele lugar de psicólogo, certo? Então, um importante aspecto da escuta clínica é a atenção à singularidade do sujeito. Isso mesmo. Assim, essa posição subjetiva em que nós, enquanto profissionais, nos encontramos em relação ao outro, nos permite acessar aquilo que lhe é de mais singular, que lhe é mais particular naquele momento de encontro ao qual a terapia, ao qual a psicoterapia nos coloca frente a esse sujeito que nos busca. Seja no consultório propriamente dito, ou em qualquer outra área de atuação profissional, o psicólogo, às vezes e muitas vezes, vai ter que ter um trabalho de diagnóstico muito bem feito, justamente na construção da compreensão acerca dos sujeitos ao qual se torna material para ele, bem como os contextos no qual ele está inserido. Então é importante que tenhamos também essa capacidade de ouvir para além do que nos é dito muitas vezes. Eu acho interessante algo que Bandeira e Heckert colocam, que eles defendem, mesmo que a escuta clínica ela seja uma parte das habilidades interpessoais e que deve ser desenvolvidas no curso de psicologia, muitas vezes o que acontece durante a formação é que o aluno acaba não tendo a prática para poder exercitar essa escuta clínica que não seja apenas no seu último ano de formação. Ele faz a defesa de que isso é necessário ser visto antes, uma aprendizagem prática já relacionada à parte técnica, à parte teórica que é vista em sala de aula. Então, a escuta ela vai se desenvolver a partir da experimentação. Sim, como muitas coisas na psicologia e na formação de psicólogo, enquanto psicólogos, é preciso experienciar algo para que aquilo se torne um aprendizado de fato. Afinal, ainda que tenhamos todas as teorias, é preciso que nós tenhamos abertura e compreendemos o papel ao qual nos colocamos ali para poder responder àquele lugar. A própria experiência clínica, ela se mostrou necessária e formativa para o aluno
trabalhar a teoria antes assimilada. Por que é importante a gente ter esse momento aqui, gente? Talvez alguns de vocês não entenderam o porquê dessa disciplina no último período, mas é justamente isso, para trazer essa parte teórica, para que quando vocês entrassem em campo, para que quando vocês estivessem lá, de fato, colocando na prática aquilo que foi visto na teoria, vocês pudessem fazer o link e ver a importância de ter esse ensino, essa parte teórica paralelo à experiência do estágio. A própria formação do psicólogo é algo que é amplo e é extremamente complexo, até porque existem diversos campos de atuação, diversas linhas teóricas, nas mais N possíveis abordagens. Isso já se mostra porque vocês já têm afinidades próprias, como eu vejo continuamente quando a gente tem nossas discussões. Assim, antes de começar esses estágios, passar pela experiência do atendimento clínico pode ser algo muito favorável e pode favorecer ao amadurecimento do aluno, né? Eu sei que alguns de vocês já tiveram essa oportunidade de fazer esses atendimentos previamente, que não seja apenas agora, e agora também não está acontecendo em virtude do Covid-19, mas é importante que vocês tenham em mente, internalizem o quanto que a prática profissional pode desenvolver. Não apenas as outras competências e habilidades que nós precisamos enquanto psicólogos, mas principalmente a condição da escuta clínica, que é o grande diferencial do psicólogo. Ou seja, é no contato com o outro, é na experiência prática, que o estudante de psicologia pode lançar a mão do dispositivo da escuta clínica. Ali, ele vai aprimorar essa competência de ouvir, que, como diria Lima, transitando entre o cuidar e o saber de si, para ajudar quem porta certo tipo de sofrimento. Porque é aí que se dá a importância dessa capacidade e dessa condição de escutar o próximo ao qual nos colocamos quando adentramos o setting da clínica, quando adentramos esse local de auxiliar essa pessoa que busca por uma ajuda, por uma mediação daquilo que lhe faz sofrer, daquilo que lhe mobiliza. Então é importante a gente entender isso. Até porque, se vocês, enquanto estudantes, não tiverem conscientes, e quando eu falo conscientes, é no intuito de ter a mão e ter conhecimento acerca dos seus modos de relações interpessoais com os pacientes, com a equipe, com supervisores, nem de como os sentimentos de cada um podem interferir nas habilidades, e quando eu falo essas habilidades, são nas habilidades profissionais, e isso não apenas durante as experiências de estágios, mas também durante a própria formação de vocês. Tudo isso pode comprometer na sua própria saúde enquanto indivíduo e principalmente quando a gente pensa no fazer, pode impedir que você compreenda a si e ao outro dentro dessa relação com o paciente. Então é importante ter essa separação dentro dessa relação com o paciente e principalmente ter a mão e ter a consciência de como se dão esses modos de relação, de compreensão dos seus sentimentos, das coisas que podem impedir uma aplicação de uma escuta clínica assertiva. Sendo assim, a gente vê o papel fundamental que tem essa escuta na intervenção com o paciente, no sentido de ouvir essa queixa e mediar a solução de um problema. O sofrimento psíquico deve ser notado já no primeiro momento, até porque grande parte das vezes chega já como uma queixa e é a partir dela que nós vamos inteirar todo o nosso trabalho dentro dessa psicoterapia. Cabe ao psicólogo direcionar e mediar um tratamento adequado para determinados tipos de sintomas que o paciente possa demandar. Até porque, como a gente vê, não existe uma forma e uma receita de bolo a ser seguida com todos os pacientes. E cada um, com sua singularidade, com sua particularidade, vai nos requerer uma outra postura, uma outra forma de lidar com aquela situação que ele nos traz, principalmente porque nós nos tornamos o profissional essencial para poder ajudá-lo a mediar tal sofrimento e ir além daquilo que nos traz. Quando a pessoa procura um psicólogo, existe uma demanda psíquica que deve ser colocada em uma análise posterior. Ou seja, uma pessoa somente procura um psicólogo quando existe algo que incomoda, algo que machuca,
mesmo que ela não tenha total conhecimento disso. Claro, também vai ter aquelas pessoas, e quando eu falo as pessoas, eu falo os adolescentes ou crianças que vêm pelas mãos dos seus pais. Mas se vê é porque algo ali incomoda. Pode não incomodar o sujeito que se tornará o seu paciente, mas vai incomodar a pessoa que o trouxe até aquele lugar. E é preciso ter uma escuta atenta para isso, para saber em que local está a queixa. E é nela que nós vamos agir no intuito de promover a esse paciente a autorresponsabilização e, quem sabe assim, poder lidar com aquilo que lhe aflige. Nesse sentido, o próprio psicólogo ele vai direcionar um tratamento específico para aquele paciente, sobre as circunstâncias do sintoma desse paciente. Ou seja, eu não vou tratar da mesma forma pessoas que chegam com uma ansiedade e com uma depressão. É preciso investigar as causas que trouxe até cada um até aquele local, quais são os sintomas que eles têm, de que maneira que aquilo mobiliza e o impede de ter uma vida plenamente. E são coisas que nós devemos estar atentos, porque muitas vezes pode nos ser ditos e a gente deixa escapar, justamente pela condição da escuta clínica não estar bem aplicada naquele momento. Então, é preciso ter esse cuidado e essa sensibilidade para aquele que está à frente, para aquele que nos procura. A escuta clínica, ela pode não acontecer num primeiro momento, até porque existe um nível de resistência do paciente que precisa ser elevado, que precisa ser diluída essa resistência que ele nos apresenta. Então, às vezes, o escutar também está no ouvir o silêncio, que pode revelar muito mais do que aparenta revelar. Até porque o silêncio, aquele momento em que nada se fala, que palavra nenhuma é dita, muitas vezes pode dizer muito. E é justamente nesses momentos em que essa nossa capacidade, essa nossa competência enquanto profissional psicólogo, que nós podemos intervir e ter produções maravilhosas com esse paciente a partir de escutar esse silêncio, de ouvir aquilo que talvez não possa vir em palavras, mas que com o questionamento correto, com uma pergunta assertiva, a gente consiga um desvelar imenso e que pode trazer a luz para essa pessoa que procura compreensão de si mesmo e das suas questões. Eu acho bacana que Arantes ele ainda diz que para escutar é preciso uma economia dos gestos e palavras, um silêncio ativo e um certo recolhimento, evidenciando a postura de acolhimento por parte do psicólogo para que com as reais necessidades do outro. Ou seja, a gente não está ali para atender as questões que são nossas, não é a nossa necessidade de compreender o que aquela pessoa tem para dizer, mas de nos colocar enquanto profissionais acolhedores que permite esse espaço para esse sujeito, para que ele compreenda que aquele local é local de fala dele, é local que ele pode trazer todas as questões que o deixaram naquela condição de demandante, no qual traz demandas que possamos mediar para que com isso ele possa ir além e possa tomar parte e possa tomar as rédeas de todas as suas potencialidades enquanto ser humano. Dessa escuta, a gente vê que a análise ou até mesmo a terapia, ou seja, todas as intervenções necessárias que a gente precisar para determinado caso, para determinado paciente, vai vir dessa escuta. Porque esse é um instrumento que não só nos permite compreender as falas daquele sujeito, mas também os seus comportamentos, o local da onde vêm essas demandas e todos os elementos que estão à volta desse sujeito que podem sim influenciar na sua questão, que podem sim influenciar no seu sofrimento e naquele momento em que ele está. Quando uma pessoa ela não se sente à vontade de falar, o que gera desconforto, na grande maioria das vezes, a inibição de não se querer falar já pode ser um indício de um sintoma reprimido. Ou seja, o não querer falar encobre a real natureza do sintoma. E nós precisamos estar atento a esse momento. Até porque
a pergunta ou o questionamento, a maneira como a gente faz uma pontuação pode ajudar esse paciente a desvelar-se, a abrir e a trazer à luz o que está encoberto, o que está reprimido, ou pode fazer com que ele reprima cada vez mais. É por isso que nós devemos estar atentos a cada um dos nossos pacientes de uma forma diferente, da maneira como ele precisa, da maneira como é necessária para escutar o que ele nos fala, o que ele tenta nos dizer, para quem sabe assim conseguir ir além com aquilo que o incomoda. A resistência pode ser quebrada na medida que o paciente começa a desabafar, a falar o que realmente está incomodando ele, e muitas vezes, pela minha própria experiência e pelo que eu vejo também na teoria, é preciso que nós também entramos nesse processo de quebrar as nossas próprias resistências para com determinado caso. Até porque isso também pode fazer com que o outro não se sinta à vontade para falar suas questões. Assim, o diagnóstico, vocês lembram que eu falei da importância de diagnosticar algo no começo da aula? Então, ele só é obtido com êxito quando o psicólogo direciona e media seu tratamento sobre a luz das escutas clínicas e das representações que esse escutar nos traz. É importante que vocês marquem essa questão justamente por compreender a importância disso no setting analítico. Percebe-se então que a escuta deve estar bem articulada com a forma com que se lê os fenômenos que vêm à luz dentro do setting, fazendo com que essa prática seja um exercício, além do necessário, mas um exercício constante, de estar sempre capaz de escutar o outro. Fazendo também com que essa escuta não derive apenas de análise sem sentidos ou de um conjunto de regras que impeçam a leitura humana em determinadas situações, não retirando a importância desse conjunto de conhecimento que se construiu e se tornou necessário para a prática do psicólogo. Então, é uma junção de tudo. Essa prática, essa praxis psicológica ao qual nos detenhamos e ao qual nos leva a fazer o nosso trabalho enquanto psicólogos, está marcada justamente por essas habilidades, por essas competências que são necessárias. E a escuta clínica é um importante instrumento, não apenas dentro da clínica, mas também em todo e qualquer lugar, enquanto psicólogos, que devemos responder. Portanto, o psicólogo, diante de uma intervenção, deve utilizar desse elemento de modo que se efetive a partir das necessidades ocorrentes no momento. Então, a gente trabalha com o que nos é dado, com o que nos é dito. A gente não vai colocar aquela máxima que é tão popular, colocar o cavalo na frente dos bois, porque senão eles não andam. É basicamente isso. Diante da nossa intervenção, a gente vai trabalhar com aquilo que nos é dito, com essa capacidade de olhar nas entrelinhas o que está sendo dito. Isso é uma escuta bem afinada. Esta ferramenta nos permite reconhecer as singularidades do outro em sua atuação, bem como o dever de lutar contra o estabelecimento de visões fixadas ao outro humano, tornando constante uma luta contra a normatização dos seres. Por que eu trago isso? Porque muitas vezes a queixa do outro pode estar atrelada a uma reclamação constante e uma culpabilização do outro por tudo que lhe acontece. É preciso que a gente esteja atento a esses momentos, até porque a terapia é espaço para responsabilização do sujeito pelas suas próprias questões, por aquilo que lhe acontece. Sair desse local de vítima para se tornar protagonista da sua própria vida. Além disso, uma escuta clínica assertiva permite uma constante reflexão do profissional sobre si mesmo. Isso mesmo. A partir do momento em que a gente vê que estamos tendo dificuldades em escutar o outro, a gente pode fazer uma reflexão sobre o trabalho que nós estamos fazendo. E assim, quem sabe, buscar modificar tudo aquilo que estiver precisando ser alinhado novamente. Até porque, diante dessa prática, cada situação é uma situação, cada contexto é um contexto e cada sujeito é um sujeito. Então,
Hoje nós vamos falar sobre isso, nós falamos muito já sobre coisas que se assemelham e é importante trazer luz a essa questão da escuta clínica. E para finalizar a aula eu quero deixar um questionamento para vocês. Levando em consideração os marcos importantes que a data de hoje nos traz. Sim, nesse 18 de maio, nós nos colocamos à frente de lutas importantíssimas. São elas o combate ao abuso e exploração de crianças e adolescentes e a luta antimanicomial. Eu pergunto a vocês, no intuito de provocar uma reflexão, o quanto que uma escuta clínica assertiva e afinada pode ajudar nessas demandas e casos específicos. Pensem aí. Obrigado pela atenção, a gente vai ficando por aqui e a gente se vê na próxima aula. Obrigado, valeu!